Vocês estão bem? Espero que sim. Respondendo uma menina aqui, eu estou sentada aqui do lado de fora, né, para respirar um pouquinho. Aqui, olhando aqui, estava vendo aqui umas abrelgas que eu botei aqui no alto. E o que que essas abrelgas são? Conhecidas vulgarmente como 11 horas, né? Vulgarmente não, porque é lindo também falar 11 horas. 11 horas por quê, assim? É porque é 11 horas que ele abre as flores. De 11 horas até o meio-dia, 1 hora, as flores vão ficar abertas, depois elas dormem. Nós, ciganos, comemos muito abrelga, principalmente quando chegamos aqui nesse selo Brasil, por falta de uma alimentação igual, né? Porque os ciganos sempre foram nômades, então não tem criação, não tem plantação, vive daquilo que eles encontravam. E quando a gente encontrava no caminho abrelga, como também serralha, como também caruru, que a gente chama caruru de porco, você não deve conhecer, a carne dos ciganos, que é Oraipunóbio, que a gente dava outro nome, e assim a gente ia comendo essas coisas que era a base da nossa alimentação. Eu lembro de mamãe apanhando mamão, porque a gente passava em lugares onde as pessoas tinham mamão, nem ligavam. Os mamões verdes todos lá cheios, e a pessoa dava uma mão, a gente pedia, dava então o terreno, estava baldio, entrava, se apanhava uma mão, se apanhava jaca, que hoje em dia é natural. Todo mundo come carne de jaca e a gente já comia essa jaca verde, cozinhando ela, botando ela na brasa e depois tirando ali e fazendo com os seus temperos, com os seus cúrcumos, com as nossas especiarias, porque nós sempre tivemos especiaria. Mas a carne, os ovos, peixe, essas coisas não. Isso a gente conseguia através do caminho, porque como nômade não tem como fazer criação. A única coisa que cigano sempre teve na carroça, ou no caminhão, ou no que o seu caminho seja, o que for, eram os gatos, né? As ciganas têm que ter gato, é uma coisa cultural da cigana. Cigana sem gato não é cigana, porque nós temos que ter a nossa magia. Então, o cigano faz parte da cultura do cigano, né? E o cachorro não. O cachorro é quando eles se tornaram sedentários, por amor aos animais, tem cachorro, mas sempre era o cavalo e o gato, tá bom? E a nossa alimentação era aquilo, minha amada, aquilo que a gente encontrava, a gente comia. Você vai ver cigano aí batendo um prato de feijão e arroz dentro de uma festa de casamento com um ovo e uma salada. Porque às vezes aquele cigano não teve dinheiro para comprar aquela mesa de especiaria como faz. Hoje em dia você vê uma opção de festa cigana aí que as pessoas tiveram dinheiro e têm condições de fazer com aquelas coisas que são tradicional do povo romani ou dos ciganos que ficam até na ideia do cigano, não na prática. Porque cigano, se fizer uma mesa de fruta daquela ou de especiarias, dessas frutas que vieram do Oriente, que para lá tem um preço, aqui tem outro, seria uma coisa, mas não é. Eu me lembro que o sonho da minha vovó era fazer um bolo cigano, como há pouco tempo eu fiz um e até doei a uma tiçara de dança. Tem uma tiçara de dança da Ana Radassa, que é uma grande amiga minha aqui de Araruama, eu quero mandar para ela um beijo no ilô dela. Eu tive lá e levei um bolo cigano também com licor cigano, que talvez para o paladar dos gagê não seja muito auspicioso, mas para o paladar do povo romano é uma representação da nossa ancestralidade, porque naquele bolo cigano tem todas essas especiarias que a gente não tem condições de comer. Então a gente fazia esse bolo, né, que se tornava caro, porque ele tem uma porção de especiaria, ele tem a fruta que representa cada lugar onde aquele povo romano passou. É colocado ali dentro a fruta fresca, a fruta seca, né? Então, e também tem as especiarias, como as ervas, anis estrelado, canela, cravo, curcum e outras coisas mais desse bolo, que vai representar a nossa ancestralidade, como aquele licor que a gente faz também, representando a nossa ancestralidade também com esses elementos, onde ele vai ficar 7 dias enterrado, né? Enterrado de uma forma, entrando numa luz, saindo antes de chegar à própria, para poder ter esse licor que vai compor esse bolo, que é o nosso sagrado, que isso é feito uma vez por ano, para esses ciganos de alguns grupos, entenda bem, né? Todos os grupos. Eu sempre falo para vocês aqui que ciganos são multifacetados e também cada grupo, né, ou cada etnia, dentro dessa etnia maior que são os Roma, os romanos, o que eles escolheram? A forma de fazer o seu sagrado de seu caminho. Aqueles que entraram em religião, ou que entraram na cultura dos gajeus, perderam em relação a isso. Aqueles que mantêm a magia sabem que é diferente. E também sabemos a nossa condição financeira. Cigano nunca foi rico. Hoje em dia tem ciganos bilionários, não é milionário, não, bilionários, mas antes não. A nossa ideia, a nossa construção sempre foi dos ciganos pobres, sem condições, né, financeiras, se juntando para que a gente pudesse fazer esse dom no ideal dessa liberdade, porque cigano não tem terra para voltar. Cigano tem que voltar para si próprio, para suas próprias ideias, até um dia que eu volte para o lugar real de onde nós viemos, as estrelas. Mas para fazer isso a gente tem que evoluir, porque só vamos para nossas estrelas de onde nós viemos quando nos tornarmos luz. Só assim a gente volta. Beijo no ilô de vocês, fique na paz. Até o próximo vídeo.